Paz no coração, luz no caminho. Nossa pauta para o programa de hoje traz, no tema livre, mais algumas informações sobre a mediunidade de efeitos físicos. Na sequência, respondemos sobre a origem espiritual dos conflitos familiares. E no caso de um dos cônjuges desencarnar, será que ele vai se incomodar? Será que ele poderá até interferir na vida de um possível novo casal? E as razões dos fatos, a experiência de quase morte do iatista Lars Grael. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, está no ar Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós falamos há uns 2, 3 programas atrás sobre mediunidade de efeitos físicos e algumas coisas importantes ficaram para trás que nós pretendemos hoje concluir esse tópico. E nós vimos na oportunidade que a diferença para os chamados efeitos inteligentes ou intelectuais é que os defeitos físicos se passam externamente. Fere os sentidos de todas as pessoas que estiverem no ambiente, digamos, numa sessão mediúnica, enquanto que os defeitos inteligentes se passam praticamente somente na intimidade do médium. Ele recebe a mensagem e ele transmite para o papel ou verbalmente. Nos efeitos físicos, não. Todo mundo, todos os presentes podem perceber. Muito bem, nós vimos naquele programa, eu cheguei a falar num médium famoso, Daniel Douglas Home, que, entre outras coisas, ele levitava. E, em certa ocasião, por 2 ocasiões, pelo menos, um determinado estudioso presenciou, que ele levitou até o teto, e para comprovar que não era alucinação das pessoas que estavam vendo, marcou um X. Não sei se com giz ou com o que foi. Uma outra das famosas levitações de Roma ocorreu na sessão de 1868. Diante de 3 testemunhas, o Conde Adair, o Capitão Wayne e o Lord James Ludwig Lindsay, Holmes levitou para fora por uma janela de um quarto, e trocou de andar, mas era no 3º andar, acho que não chegou a trocar de andar, mas era no 3º andar, e acabou entrando pela janela, por uma outra janela do mesmo andar. Nós estamos aqui, agora feita essa pequena recapitulação do programa anterior, com a Rosa e o Joilson, que também vão trazer alguns casos interessantes para nós. E de antemão eu gostaria de passar, porque eu sei que a Rosa está é admiradora da médium Desperance e tem algumas coisas para passar sobre ela. Mas quem quer que leia, né, no País das Sombras, a vida e as experiências de Elizabeth Esperança, não pode deixar de admirá-la. Ela via espíritos desde criança pequena, achava que era natural. Com 13, 14 anos, chegou a ser considerada desequilibrada pela própria mãe, porque ela via as entidades espirituais, falava o que elas diziam, né, e não era entendida, claro. Até uma das grandes esperanças dela no fim da vida é que, com o tempo, né, deixasse de haver preconceito e as pessoas começassem a entender a comunicação com os espíritos como alguma coisa natural. Mas ela, aos 19 anos, ela estava, por exemplo, já vendo... tendo contato com os espíritos quase diariamente, ela estava numa reunião em que faziam algumas experiências de materialização. Enquanto ela aguardava, ela tinha ido para assistir, eles pediram para ela sentar dentro da cabine, onde ficava o médium, né, que promovia as materializações. E de repente, a partir dela, da presença dela, começaram a se materializar mãos, objetos, flores. E a partir daí ela começou a ser submetida a diversos tipos de experiência, ainda nessa idade bem juvenil. Um dos casos interessantes, bem nesse começo, ela tinha uma abotoadura, não sei se era dela ou do marido, mas de alto valor, estava em cima da mesa, e naquelas sessões de experimentação desapareceu a abotoadura. Aí a mesa, pelas pancadas, o espírito se comunicando, falou que a abotoadura estava dentro de um vaso de flores num canto da sala. Eles foram lá, procuraram, não acharam. Voltaram, ela estava desesperando já, né?
E perguntou de novo, mas onde que foi parar? Eles falaram, está dentro do vaso de flor. Olharam de novo, não acharam. Daí tiveram a ideia, arrancaram a flor e descobriram que a abotoadura estava entranhada nas raízes da flor dentro da terra, num processo de transporte, né? Bem interessante. Tem casos fantásticos. Pois é, que legal. A gente lê alguns livros especializados, tratando especificamente esses dezenas, centenas, milhares de casos que eram estudados à época e que nós vimos no programa anterior. Hoje em dia já não ocorrem com tanta frequência porque o apelo hoje é mais para a razão, é mais para a compreensão do fenômeno e para a prática, a ética, etc. Então não há por que tanto tentar chamar a atenção das pessoas para esse tipo de fenômeno. E você falando em transportes, eu quero aqui passar para vocês, quero que depois vocês comentem rapidamente os seguintes casos. St. Moses, que era um estudioso do assunto, um espiritualista, ele narra que uma certa ocasião, uma campainha, né? Agora veja que nós estamos falando aí de transporte. O que é o transporte mediúnico? É o fenômeno em que, num ambiente hermeticamente fechado, um objeto é trazido de fora para dentro, vice-versa, ok? Por favor, nós não vamos dispensar aqui os comentários sobre possíveis fraudes, etc. Porque quem estudou, esses casos que a gente traz aqui, são casos acompanhados com maior rigor científico da época e estão à disposição de quem quiser fazer as consultas. Então nós vamos deixar de lado os possíveis casos que acontecem sim de fraude, de charlatanismo. Não é o caso disso que nós estamos falando agora aqui. Seria pura perda de tempo. A gente não está aqui tentando convencer ninguém de uma coisa que nem nós acreditaríamos, não é verdade? Mas então o St. Moses narra que uma campainha atravessou uma parede sem deixar de tilintar. É um fenômeno espetacular, se você analisar a gênese que está por trás disso aí. Um segundo caso, Visconde Saúl de Ségur fala a Charles Richer, pai da metapsíquica, que em 1891, uma criança de 9 meses também atravessou uma parede. Vocês já vão pegar esse abacaxi para descascar. E o italiano Ernesto Bosano conta que certa médium via a sombra, ela descrevia que objeto ia se materializar antes que o fenômeno acontecesse. Então, o Zollner, num relato do Hernani Guimarães Andrade, que é já desencarnado, um grande cientista espírita brasileiro, ele fala que o Zollner, que era um estudioso alemão, achava que isso se fazia pela quarta dimensão. A hipótese para explicar esse tipo de fenômeno pela quarta dimensão. Com o que o Ernesto Bosano, que acabamos de citar, não concordava. Ele achava que havia desagregação da matéria. E o Hernani Guimarães Andrade ficou no caminho do meio. Ele achou que poderia ser as duas coisas. Pouquinho tempo que a gente tem, mas o que a gente poderia, na opinião de vocês, para Joilson? Você tem um relato lá do Livro dos Espíritos, é isso? É do Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Do Livro dos Médiuns, que ele diz assim. Deixa eu ver se eu me localizo aqui. Não, mas o que ele quis dizer então, ele diz assim, ó, não pode, quando você falou que havia a desagregação da matéria. Ele diz assim, ó, os espíritos dizem, não pode desfazer a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Então, o que foi passado para Kardec no Livro dos Médiuns é que não tinha a desagregação. Já o pesquisador fala que ocorre essa desagregação. O Hernani, como você comentou, ele fica no meio termo. Isso que pode acontecer as duas coisas, na verdade. Pode acontecer as duas coisas, né? Então, o que realmente acontece? Será que os espíritos passaram isso aqui para Kardec lá atrás, porque ainda não tinham condições de explicar melhor a ocorrência do fenômeno? Pode ser, nós não sabemos. Você falou há pouco em off sobre a física quântica que estaria mais ou menos alinhado com essa hipótese da desagregação. Sim, a física quântica diz que diz que pode acontecer isso, porque a parede, ela existe para nós aqui, né? Como nós comentamos, sólida, ela existe para nós. Mas é praticamente oca. Ela é oca. Os átomos estão em movimento o tempo todo. Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica, ele falou num seminário, e era parte da sua teoria, né, que o universo não é composto de objetos materiais. Isso não existe.
Ele é composto por uma rede de energias que se conectam, né? E de pequenas partículas que vibram e nessas suas ligações vibracionais, né, formam tudo o que existe. Isso, juntando com o que os espíritos falam no Livro dos Espíritos, nos dá uma ideia da mecânica do fenômeno, né? O que eles nos dizem? Eles nos dizem que algumas pessoas, todas as pessoas têm uma espécie de energia vital, alguma coisa no seu organismo que é possível os espíritos utilizarem pela emanação da própria mente, do médium ou de espíritos desencarnados, é possível os espíritos utilizarem para interpenetrarem os espaços vazios da matéria e modificarem a sua organização, a sua forma de apresentação. Isso exigiria o quê? Uma doação do médium, daqueles que podem doar essa energia em maior volume, para que os espíritos utilizem no transporte, no fenômeno da materialização de pessoas ou de objetos. Isso tiraria uma parte da energia, da substância material do médium, sem que ele perdesse a sua organização física, que continuaria a existir, mas ficaria menos densificada, porque uma parte da sua energia seria doada para a formação daqueles corpos. Os espíritos juntariam isso com doações energéticas dos próprios assistentes e com emanações energéticas da natureza, combinariam esses fluidos, essas energias, e o espírito impregnaria seu próprio corpo perispiritual dessa energia para aparecer, ou pegaria a forma de objetos, ou modelaria, né, e faria a aparição desses objetos. O que seria necessário no caso do transporte? Desmaterializar parcialmente, retirar uma parte da sua substância visível, né, para poder transportá-lo na sua forma energética, impregnar da substância material do ambiente, doada pelo médium, e rematerializado. Para você ter uma ideia, para quem acha que pode, além de toda essa explicação muito interessante, conjugando a parte física, ciência material com o espiritual, a gente só lembra aqui o seguinte: um edifício de 20 andares, ele pode ser comprimido, atomicamente falando, as moléculas, na cabeça de um alfinete. Uma outra analogia que a gente pode fazer é o seguinte: um grão de areia, se nós compararmos um grão de areia com o núcleo de um átomo, os elétrons estariam a uma distância de 100 metros. Ou seja, e mais um detalhe, uma ervilha no centro do Maracanã seria o núcleo, e o restante do Maracanã seriam as órbitas dos elétrons. Lembrando que esse espaço não está vazio, ele é impregnado, já se sabe, daquilo que se chama campo de Higgs, né? De uma matéria básica, que talvez tenha alguma analogia com o que a gente chama fluido universal, e em que aparecem partículas virtuais quando eles submetem, por exemplo, ao colisor de partículas. Exatamente. Então isso está impregnado, o universo está pleno de uma energia básica que nós chamamos fluido universal. E talvez um ponto assim, interessante e que nos chama a atenção pelo fato de que às vezes acontecem coisas no dia de desaparecer objeto em casa, né, e a pessoa fica às vezes preocupada, querendo saber o que está acontecendo, está num lugar, está no outro. Os espíritos dizem que esse não é um fenômeno fácil de acontecer. Que precisa de um médium, uma pessoa muito bem capacitada, uma pessoa com uma elevação moral também boa e com os fluidos bons para que haja essa combinação. De forma que eles comentam assim, que muitas vezes o desaparecimento dos objetos dentro de casa é mais por falta de atenção da pessoa do que por ação dos espíritos. Infelizmente o assunto é empolgante, né? Mas a gente tem um tempo muito curto aqui para tratar, a gente precisa fechar esse item aqui de fenômenos físicos. Eu queria colocar para vocês aqui que o Ernesto Bozano, também numa monografia dele, em 1940, ele narra a experiência com uma médium inglesa chamada Senhora Bullock, e com a experiência do reverendo Will J. Edwards, em Manchester, né? Em 1h30, aí já passando do fenômeno de transporte, que nós estamos tratando agora, para o fenômeno de transfiguração, que a gente conhece mais, célebre, a própria transfiguração de Jesus no Tabor. Mas durante 1h30, essa médium conseguiu produzir 50 rostos diferentes. É um fato. E sobre a pneumatografia, que é a escrita direta, que é quando você coloca num ambiente fechado, uma caixa, por exemplo, lápis e papel, e depois lacrado devidamente, com todos os cuidados, etc. Ninguém tira o olho, e depois aparece escritas, mensagens, geralmente frases muito curtas. Às vezes até sem lápis, né? Esses, às vezes sem lápis, às vezes com grafite, às vezes até sem o mesmo. Então, olhando no livro No Invisível, ele conta que foram feitas experiências desse tipo no Museu do Louvre, no de Versalhes, em Westminster, na Abadia de Westminster,
e igrejas da França, da Alemanha e Inglaterra, à vista de todos os presentes, e que às vezes o lápis, a olho nu, erguia-se e passava a escrever, sem toque de ninguém, obviamente. Como eu disse, às vezes é dentro de uma caixa, às vezes pode ser externamente também. Com o médium Henry Slade, experimentado pelo mesmo St. Moses que nós citamos há pouco, surgiu escritos em chinês, grego, holandês, sueco, russo, português, espanhol, árabe e alemão. Impressionante, né? E para fechar aqui, vou te dar mais 10 segundos para cada um, bastante tempo para vocês fazerem o remate. Você é muito generoso. Eu coloco o seguinte, a mais longa escrita direta de pneumatografia, que é o termo, né, que você tem notícia, é com a médium Evans com o Sr. Owen, em 24 de dezembro de 1892. Foram 1000 palavras, aproximadamente, em 1/4 de hora. E há outras experiências, isso é uma experiência, e que às vezes mesmo você coloca um grafite preto, ou nem um grafite, e A escrita parece de outra cor. de várias cores. 30 segundos para o Juilson e 30 segundos para a Já Rosa. melhorou. Então, eu vou voltar naquele outro que você falou, que é da transfiguração. Tem uma palestra do Divaldo Franco, que ao final ele faz uma prece, ou seja, é Bezerra de Menezes quem faz a prece. E é nítido ver como o rosto do Divaldo muda e a voz do Divaldo muda. Ali é um fenômeno de transfiguração. Rosa, seus 30 segundos. Olha, nós temos muito que aprender ainda. O importante é não ser crédulo, não aceitar nenhum fenômeno sem examinar e fazermos as perguntas certas. As respostas a eternidade vai nos dar. É verdade. Prezados amigos, nosso programa fica por aqui, nosso tema livre, e voltamos na próxima semana. Até lá. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, estamos com 2 questões. A primeira, os conflitos do lar podem ter origem em vidas passadas? Sim, eles podem ter origem em vidas passadas. E é muito comum, considerando, né, muitas vezes, que no ambiente doméstico reúnem-se aqueles que tiveram alguma desavença no passado. Normalmente, os conflitos entre irmãos, entre pai e filha, mãe e filha, mãe e filho, pai e filho. Então, esses conflitos normalmente têm a sua origem lá atrás. O pai que tem uma filha, muitas vezes nos relata Emmanuel, que tem uma filha que é complicada, muitas vezes foi ele quem a, digamos assim, desencaminhou, a prejudicou em uma existência anterior. Então, lembrando da frase do Cristo, né, que Jesus ensinou, não sairás deste vale de lágrimas enquanto não pagardes o último centavo. Ou seja, enquanto você não se ajustar com aqueles a quem você prejudicou, você continuará reencarnando. E muitas vezes reencarnam, então, no mesmo lar. E isso nós vemos nos livros de Chico Xavier, existem N casos. Os livros psicografados, as obras de André Luiz, tem um livro, inclusive, que é Ação e Reação. Já até comentei deste livro em programas anteriores. Tem lá o caso do Ildeu e da Marcela, que eles já vinham juntos como marido e mulher há praticamente 7 encarnações. E
sempre com os mesmos conflitos. E ali relata uma história muito interessante da família, do Ildeu, da Marcela, do filho e 2 filhas. É bem interessante. Então, normalmente tem sim. Da mesma forma que as famílias que são muito unidas, já são espíritos afins que vêm se reunindo já várias encarnações, e também você vê ali uma família unida, né? Uma família que pensa junto, que age junto. São espíritos também que já vêm reencarnando com a mesma afinidade a longo tempo. Então, seja os conflitos, mas também as uniões, as famílias felizes também têm a sua origem em vidas pregressas. A nossa segunda questão diz assim: quando um dos cônjuges desencarna e o outro se casa novamente, o primeiro sente ciúme? Fica infeliz? Se incomoda com isso? Pode perturbar o novo casal? Então veja, são várias perguntas em uma só. E poder? Poder pode, com certeza. A questão, tudo vai depender do grau de evolução espiritual em que aquele espírito que desencarnou, o cônjuge que desencarnou, se encontra. Lembrando, vamos lembrar aqui o caso de André Luiz em Nosso Lar. André Luiz passou 8 anos no umbral, naquele estado de perturbação, para depois que ele foi recolhido ao Nosso Lar, aí ele passou ainda um tempo no Nosso Lar se preparando, até que ele voltou em casa para visitar a família. E qual foi a surpresa dele quando chegou lá? A esposa tinha casado de novo. E o que aconteceu? Ele ficou com raiva, ficou com ciúmes, e aquele sentimento negativo nele já o remeteu novamente para as regiões umbralinas. Até que ele conseguiu se reequilibrar, retornou, e no final o que acontece? Está lá o novo esposo lá da mulher dele, da ex-mulher dele, e está enfermo. E ele prepara um remédio no plano espiritual para que o marido da mulher dele então se cure. Então vocês vejam, poder pode. Tudo vai depender do grau de evolução do espírito desencarnado. Por isso que se recomenda que em casos de separação conjugal, que não teve mais jeito, não vai continuar mais junto, faça a separação sim, mas dentro da mais harmoniosa situação possível, sem que fiquem aquelas situações de raiva, aquelas situações de vingança, de um querer prejudicar o outro, porque aí a coisa se complica e sabe lá quantos séculos podem depois demorar para se reajustarem. Aí é onde vai acontecer como na primeira questão. Às vezes vem como pai e filha, mãe e filho, para poder se ajustar novamente. Então essas situações elas podem ocorrer sim, mas tudo vai depender da evolução de cada um, do entendimento espiritual de cada um e por isso os ensinamentos do Cristo, né? Amar, procurar perdoar sempre, porque o único beneficiado nessa história toda sempre seremos nós. Nós agradecemos as questões que foram enviadas e continue mandando as suas perguntas. Muito obrigado, muita paz. Tratamos no nosso tema livre do programa 117, de 6 de junho de 2015, e que está disponível tanto quanto os demais no YouTube, que pode ser acessado através do nosso site www.adepr.org.br, o tema sobre EQMs, ou experiência de quase morte. Fazendo uma rápida recapitulação, nós vimos que os cientistas só passaram a se interessar sobre esse assunto no início da década de 1960. E que há 5 fases pelas quais normalmente as pessoas que passam por esse tipo de experiência acabam relatando. Vamos ver quais são rapidamente. Primeiro, se sente invadido por um sentimento de paz, beleza e alegria. Segundo, uns veem seus corpos, outros não. Se sentem mais vigorosos, sentidos mais aguçados, maior lucidez mental e se sentem num ambiente iluminado. Ouvem espíritos incitar a volta ao corpo físico. É normal que isso aconteça. Às vezes acusam dores. Terceiro, um túnel escuro ou a permanência apenas no escuro. Quarto, alguns seguem até o final desse túnel e saem para a luz e sentem saudades dos que ficaram.
sentem-se flutuar. E quinto, alguns presenciam, né, belas paisagens, clima de um ambiente de harmonia, de luz, e sentem saudades dos que ficaram, embora alguns relatem também andar por lugares tenebrosos. No final do ano passado, foi lançado o livro Lars Grael, um líder para nossos tempos, em coautoria com Eduardo Ohata. E ali é um relato dos mais impressionantes episódios da vida do iatista, do velejador medalhista olímpico, que sofreu um acidente náutico em 1998, que resultou na amputação de uma das suas pernas. O que viu, como foi, o que sentiu enquanto estava fora do corpo, e a torcida silenciosa para que depois de os médicos terem desistido de revivê-lo, algum deles continuasse a tentar. Assim resume o coautor do livro. Mas no YouTube, nós encontramos também um vídeo do próprio Lars Grael, no qual ele relata, ele conta como foi essa EQM, que ocorreu durante o trajeto até o hospital de Vitória, no Espírito Santo, logo após o acidente, obviamente, quando ele teve uma parada cardiorrespiratória. E a primeira sensação que ele teve foi de impossibilidade de se mexer. Depois, uma grande paz e uma espécie de levitação, segundo o termo que ele utilizou. Ele explica que sempre fora uma pessoa muito racional, ele que achava que a energia que sustenta a vida, quando a pessoa morre, acaba, enfim, não tem mais nada, desaparece, dissipa. E com a experiência, ele aprendeu muito a valorizar a vida, desfrutar do presente e das pequenas coisas, reconhecendo que os bens materiais e a fama são coisas passageiras e delas todas não se leva nada para o mundo espiritual. Então aí está o depoimento de uma pessoa conhecida de todos nós, né? Comprovando mais uma vez por uma via alternativa, porque normalmente a doutrina espírita, até na sua origem, ela foi embasada nas comunicações diretas com os espíritos através de médiuns. Mas hoje em dia se dispõe dessas oportunidades, a ciência é capaz de, entre aspas, reviver, ou até alguns usam o termo ressuscitar, para pessoas que em outros tempos fatalmente entrariam em óbito, e hoje em dia a medicina avançadíssima consegue recuperar a vida dessas pessoas, fazê-las voltar, né, a bater o coração, a ter regulado a sua respiração, etc. E então eles passam por esses relatos e têm a oportunidade de nos trazer os seus testemunhos. E depois ainda tem gente que diz que não acredita em vida após a morte porque ninguém voltou de lá para contar. Ora, meus amigos, então se não temos aí suficientemente os testemunhos, ou porque não se acredita, através dos médiuns, por mais fidedignos que sejam, por mais ilibados que sejam essas pessoas, confiáveis, pelo menos esse tipo de testemunho como do Lars Grael deve ser considerados. Mas mais que isso, dessa experiência fica a lição, a recomendação de como se deve viver a vida. O valor que nós devemos, ou melhor, o valor que não devemos emprestar às coisas da carne. Dinheiro, beleza, fama, poder, nada, mas rigorosamente nada nós levamos para a vida espiritual e muito menos, óbvio, para a próxima aqui na Terra. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria fazer apenas aqui um convite para que na próxima semana você acompanhe uma entrevista especial com Paulo Henrique Wederhoff, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que estará aqui conosco no quadro Entrevistas. Boa semana a todos e muita paz no coração. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita
que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 3382 1066.